Fala pessoal, tudo bem? Tranquilo? Professor Ivo Martins aqui. Vamos trabalhar hoje aqui, dando sequência ao nosso estudo do maravilhoso mundo do direito penal. Vamos trabalhar, vamos adentrar, depois de termos visto vários assuntos interessantes a respeito do direito penal, tal como os princípios, a aplicação da lei penal no tempo, no espaço, as questões afetas à extraterritorialidade da lei penal. Agora a gente já entra, numa outra matéria que afeta a teoria da infração penal, a teoria do crime, Vamos distinguir primeiro o que é a infração penal, Quais são os seus respectivos elementos, para depois entrar na teoria do crime propriamente dito. Então vamos adiante trabalhar aí a chamada teoria do crime, Chamada teoria do crime, mas antes disso, vou trazer para vocês alguns aspectos relacionados à infração penal. E eu falo isso, pessoal, porque tem gente que confunde, Tem gente que acha que a infração penal é o mesmo do que crime, tem gente que acha que infração penal é o mesmo que delito, tem gente que acha que contravenção penal é uma espécie de crime. Na verdade, é preciso que você tenha em mente essa definição muito bem clara na sua mente para você conseguir distinguir os conteúdos. Então, presta atenção, meus amigos. A infração penal, A infração penal, ela é o gênero, Ela é um gênero. Ela é um gênero. Gênero, professor? Sim, é um gênero. De que são espécies? O crime e a contravenção penal. De que são espécies? O crime e a contravenção penal. Certo, professor, mas onde entra o delito? Meus amigos, delito é sinônimo de crime, Delito não é espécie de infração penal. Presta atenção, espécie de infração penal são duas, o crime e a contravenção. Anote, o delito é sinônimo de crime, Delito é sinônimo de crime. E eu tenho aqui algumas questões também, questões de prova, que vão poder mostrar para você como é que o examinador cobra isso, na prova, mas é muito importante você entender a teoria do crime e digo mais, pessoal, vou até vir aqui para a tela cheia. A partir do momento que você compreende a teoria do crime como um todo, esse instituto da teoria do crime, com todos os seus meandros, localizando e sabendo identificar cada um e onde se coloca cada um dos elementos que a gente vai tratar aqui, tudo fica mais fácil de você compreender e até mesmo aplicar lá na hora da parte especial do Código Penal. Você consegue visualizar, por exemplo, aonde se insere uma discriminante putativa, o que é um erro de tipo, aonde está o erro de proibição, o que significa a inexigibilidade de conduta diversa, o que é o nexo causal. Quando a gente fala da teoria do crime, você consegue perceber, conectar todos esses elementos e o estudo da teoria do crime começa justamente a respeito dessa compreensão sobre o que é a infração penal. Então a infração penal, ela é o gênero, meus amigos, de que são espécies o crime e a contravenção. Por isso que eu digo, que aqui a doutrina brasileira, o direito penal em si, adota um critério dualista, adota um critério bipartida, adota um critério dicotômico. Porque infração penal é o gênero de que são espécies, o crime e a contravenção. Vou te dar um bizu de prova, cuidado, o examinador vai dizer lá na sua prova que o conceito de infração penal é tripartida. É tripartida compreendendo crime, compreendendo delito e compreendendo contravenção penal. Tá errado isso aqui, Tá errado isso aqui. Por quê? Delito é apenas sinônimo de crime e não espécie de infração penal. E a pergunta que eu te faço é a seguinte: qual é a diferença entre, por exemplo, a infração penal, a infração civil, a infração tributária, a infração administrativa? Aí você responde, professor, é porque uma é penal, a outra é administrativa, a outra é tributária. Eu sei, mas não é isso, eu quero saber na essência. Qual é a diferença entre elas, pessoal? Gente, na essência não tem diferença. Sabe por que não tem diferença? Porque todas elas representam, traduzem uma contrariedade ao direito. A infração
penal é a mesma coisa do que a infração civil. Ambas as infrações contrariam, né, a lei, por isso são taxadas de infração, né? Ocorre que, claro, dada a sua natureza, elas apresentam diferenciações. Uma é civil, outra é penal, outra é administrativa. E o que difere a infração penal de todas elas, sabe o que é? É que a infração penal, meus amigos, é aquela que tem a consequência jurídica mais grave. O sujeito paga até com a liberdade em determinados casos, né? No caso de guerra declarada, paga até com a vida. Não é verdade? A infração penal, portanto, ela é a taxada como aquela mais, como é que eu posso dizer, mais incisiva contra o agente. Por quê? Porque é aquela que tem a consequência jurídica efetivamente mais grave, tá bom, pessoal? Agora, só cuidado, né, porque tem muita gente que acha que a diferença de crime e de contravenção, e aí é importante que se diga, e esse conceito é muito interessante de você visualizar, tem gente que acha que a diferença de crime e de contravenção está no fato de que a contravenção é infração de menor potencial ofensivo. Cara, cuidado, tá? Cuidado, por quê? Porque nós temos crimes de menor potencial ofensivo também. Aliás, o que é a infração de menor potencial ofensivo, a chamada IMPO, né? Infração de menor potencial ofensivo? É aquela cuja pena máxima não ultrapassa a 2 anos. Não ultrapassa 2 anos. Passou de 2 anos, a gente já tem uma infração de médio potencial ofensivo, se for maior de 2 e até 4 anos. Acima de 4 anos, a gente tem as infrações de grande potencial ofensivo e aquelas que são hediondas, né? Aquelas de um hiperpotencial ofensivo, por assim dizer, né? Então, na verdade, pessoal, e eu estou falando isso justamente para a gente entrar nessa seara aqui, ó, da diferença entre crime e contravenção, apesar de que na essência elas não são diferentes, elas são espécies de infração penal, e seria a mesma coisa fazendo uma comparação aqui entre mim, por exemplo, e a Geise, ou entre mim e a Camila, né, que estão aí assistindo essa aula. Como assim, professor? Eu e a Geise, eu e a Camila não temos diferença. Nós três somos seres humanos. Na essência, nós não temos diferença. Somos seres humanos. Conseguem perceber isso? Não, professor, mas vocês são diferentes. Ela é homem, o senhor é homem, elas são mulheres. Beleza, a diferença consiste não na essência, porque todos somos seres humanos, mas em razão da natureza de cada um, da minha natureza, da natureza dela ou delas. A mesma coisa em relação a crime e contravenção. Ambas são espécie do mesmo gênero, infração penal, mas apresentam algumas diferenciações em razão da sua natureza. Por isso que é importante você visualizar essas diferenciações. Então, é importante você ter em mente o seguinte: em relação à essência, olha aqui, ó, em relação à essência, presta atenção, em relação à essência, elas são iguais. Em relação à essência, elas são iguais, igual homem e mulher. Em relação à essência, somos iguais. Agora, em relação, presta atenção, em relação a valor, aqui eles apresentam diferenças. Em relação a valor, eles apresentam diferenças. Conseguem visualizar isso que eu estou falando, pessoal? Ou está muito esotérico? Outro dia eu estava dando uma aula, eu já contei isso, né? Outro dia eu estava dando uma aula, o aluno chegou para mim e falou: professor, sua aula é do caralho, mas eu não entendi porra nenhuma, ele falou para mim, sabe? Eu não sabia se aquilo era uma crítica ou um elogio, né? Porque eu vou falando mesmo, né, pessoal? Eu vou falando mesmo. E outra, a gente preparando vocês para concurso público não pode chegar aqui e falar só o que você quer ouvir, não, tá? A gente tem que falar algumas coisas que são complicadas por conta dos institutos, mas que são cobrados em provas. Então você vai ter que acabar se familiarizando com essas nomenclaturas e tal. Não tem muita alternativa não, tá, pessoal? Então vamos lá. Crime e contravenção. Crime e contravenção. Na essência são iguais. Ambos são espécies de infração penal. Agora, em relação ao valor o quê? O valor empregado por quem? Quem é que dá o valor à contravenção e ao crime? O
Quem é que dá valor? Quem é que taxa? Quem é que decide acerca desse valor? Não estou falando de valor monetário, tá, pessoal? Monetário não. Quem é que decide a respeito do valor do que vai ser crime e do que vai ser contravenção penal, pessoal? Vai ser o legislador. É ele que define, meus amigos. É ele que define efetivamente o que vai ser crime e o que vai ser contravenção penal. Normalmente a contravenção penal não é o só fato dela ser de menor potencial ofensivo, é porque ela tem uma potencialidade lesiva menor, né? Ela tem uma potencialidade lesiva menor, por isso que ela é considerada, né, uma contravenção penal. Ao passo que aquela conduta que hoje é determinada como infração penal venha a aumentar a sua potencialidade lesiva, o que o legislador vai fazer? Taxá-la como crime. Vai taxá-la como crime. E acontecia isso, meus amigos, aconteceu isso com o artigo 19 da Lei das Contravenções Penais. Se você pegar hoje o artigo 19 do decreto 3688 de 41, salvo engano é esse o número do decreto, que taxa lá as contravenções penais, você vai ver lá, portar arma. E desde 1941 englobava todo tipo de arma, só que os crimes que foram acontecendo, né, com o avanço da sociedade de 41 para cá, né, quase 80 anos, fez com que o legislador tirasse, né, o porte de arma de fogo, por exemplo, das contravenções penais, taxando-o de forma mais grave. E criou lá uma lei, né? Criou lá uma lei. Depois dessa lei, ele criou um estatuto do desarmamento. Olha aí a importância que o legislador está dando, né, efetivamente a conduta de portar a arma de fogo, né? Então, eu estou mostrando para vocês aqui a diferença, o aquilatamento dado pelo legislador, tá? Então fiquem tranquilos aqui, pessoal, né? Eu estou trazendo para vocês alguns aspectos, eu sei que muita gente está começando o estudo hoje, né? Eu sei que muita gente, ou se não hoje, né, ou por agora, mas vocês vão de convir comigo, né? Se você está começando agora, saiba, né, que comigo, com o professor Fernando, com o professor Matheus, com a equipe dos professores do Ser Aprovado, você vai ter um conteúdo de qualidade e daqui a pouquinho você vai estar dominando, se continuar estudando da forma com a qual a gente planeja para você a sua vida, né? Você vai perceber o seu avanço aí nos estudos, tá bom? Então não adianta, eu procuro falar de uma maneira mais palatável, mais fácil possível, nem sempre é possível, mas qualquer dúvida estejam inteiramente à vontade para me perguntar, tá bom, meus amigos? Então o que eu quero de vocês? O conceito de infração penal é dicotômico. Infração penal é o gênero de que são espécies o crime e a contravenção penal. O conceito, portanto, é bipartida, é dicotômico. A diferença entre contravenção penal e crime, a diferença entre contravenção penal e crime é apenas dentro de um critério de valor, porque na essência ambos são a mesma coisa, são espécies de infração penal. E eu ainda tenho aqui, ó, se você perceber, eu vou apagar para a gente ganhar tela, e já caiu em prova, eu tenho aqui sinônimos de contravenção penal. Sinônimos de contravenção penal. Já caiu em prova, o examinador já perguntou a respeito do que é um crime anão. Crime anão. Sabiam disso? Contravenção penal é o chamado crime anão, tá? Chamado crime anão. A gente tem sinônimo de contravenção penal também, meus amigos, o chamado crime vagabundo. Crime vagabundo. Crime vagabundo também é sinônimo de contravenção penal. E mais um sinônimo é o chamado crime ou delito liliputiano. Caraca, professor. Crime, delito liliputiano? Alguém aí assistiu aquele filme A Viagem de Gulliver? Já ouviram falar nesse filme, A Viagem de Gulliver? Agora, pelos sinônimos, você até consegue matar, né? Crime anão. Por que crime anão? Porque é um crime pequenininho, né? É um crime pequenininho. É um crime pequenininho. E por que crime liliputiano? Por que delito liliputiano? Lembra da Viagem de Gulliver? Gulliver era um cidadão que estava naufragando, que estava navegando, o barco dele naufragou, né? O barco dele naufragou e ele foi parar numa ilha. Ele foi parar numa ilha, deixa eu só colocar aqui o microfone. Ele foi parar numa ilha
E lá na ilha, a ilha era habitada por uns seres pequenos, né? Miniaturas, pequenininhos. E o Gulliver, quando apareceu naquela ilha, né, em decorrência do naufrágio, que a embarcação dele foi acometida, ficou dormindo, né? Enfim, estava lá naquela ilha, prostrado lá na areia, e aquelas criaturinhas subiram em cima do Gulliver e pensaram que o Gulliver era um gigante, né? Pensavam que o Gulliver era um gigante, então amarraram o Gulliver todo, em determinado momento ele acorda e vê aquelas miniaturas pequenininhas. O nome daquela ilha onde Gulliver foi encontrado era chamada de Ilha de Lilliput. Por isso é que o examinador, na verdade examinador não, o doutrinador, resolveu colocar à contravenção penal o nome, o apelido de crime ou de delito liliputiano, ou seja, é um crime pequenininho, um delito pequenininho. Na verdade, o que a contravenção penal apresenta é uma menor potencialidade lesiva em relação ao crime. Olha aí, pessoal, para vocês verem, né, o que a gente tem para poder falar para vocês a respeito, né, da diferença, né, entre crime e contravenção. Beleza, pessoal? Então, é o que eu disse aqui, ó. Os fatos mais graves, tá? Olha só essa observação. Os fatos mais graves são tidos como crimes ou delitos e os menos graves são tidos ou são considerados contravenções penais. Fácil até aqui, meus amigos? Os mais graves são considerados crimes, os menos graves considerados contravenções. Então, apesar de serem na essência a mesma coisa, eles apresentam diferença por conta do valor atribuído a cada um deles. Então, quais são as diferenças, meus amigos, entre crime e contravenção penal? Diferenças entre crime e contravenção penal. Volto a repetir. Diferenças que se adequam em relação à natureza de cada um dos institutos, porque na essência ambos são espécies de infração penal. Note aqui na tela, ó. O crime, meus amigos, aqui em relação à pena privativa de liberdade, quando eu falo pena privativa de liberdade, entenda-se, prisão, né? Em relação à pena privativa de liberdade, em relação à prisão, né? Como o crime pode ser punido, meus amigos? Reclusão e detenção. São aqui a reclusão e detenção são as espécies, são os tipos de pena privativa de liberdade, né? Que podem ser cumpridas, né? Podem ser cumpridas no regime fechado, né? Cumprida no regime fechado, no regime semi-aberto, não é isso? No regime semi-aberto e no regime aberto. Beleza, nenhuma novidade até aqui. E a contravenção penal, professor, em relação ao tipo de pena privativa de liberdade? Tem reclusão e detenção? Não tem. A contravenção penal, ela só tem prisão simples, conforme o artigo 6 da Lei das Contravenções Penais. A prisão simples, ela é pautada no sentido de que, meus amigos, os criminosos que praticam contravenções penais devem ser mantidos em separado daqueles criminosos mais perigosos. Por quê? Porque a contravenção penal ela é cumprida sem rigor penitenciário e sempre em regime aberto ou semiaberto. Meus amigos, jamais a contravenção penal vai ensejar um regime de cumprimento de pena no regime fechado. Nunca. Lá é prisão simples que vai ser cumprida no regime aberto ou semiaberto. Jamais regime fechado. E eu trago essa informação para você aqui, ó. Separação, né, dos criminosos sem rigor penitenciário e em regime aberto ou semiaberto. Jamais, vou grifar novamente, jamais a contravenção penal será cumprida no regime fechado, nem mesmo por meio de regressão. Então, olha aqui, ó, recapitulando comigo, meus amigos, em relação ao tipo de pena privativa de liberdade, em relação à prisão propriamente dita, nos crimes, reclusão e detenção, e na contravenção penal, prisão simples, que deve ser cumprida no regime aberto ou semiaberto, nunca, jamais, e aí não tem exceção, tá? Jamais no regime fechado. Fácil? Beleza. Segunda diferença entre crime e contravenção. A primeira em relação ao tipo de pena privativa de liberdade,
a segunda em relação à espécie de ação penal. Primeiro, o que é espécie de ação penal? O que é a ação penal, meus amigos? A ação penal, a denúncia ou queixa, que é representada aqui por aquele papelzinho, por aquele papel, né? Aquela petição que é atravessada, que é dirigida para o Poder Judiciário, essa ação penal consiste no veículo, por meio do qual é proposta a pretensão. E você sabe, né, ou pelo menos já ouviu falar, que a ação penal, né, no caso dos crimes, ela pode ser privada ou pública. Qual que é a regra? A regra é a ação pública. A ação pública, ela é efetivada, meus amigos, por meio da denúncia. E a ação privada? A ação privada, ela é efetivada por meio da queixa-crime. Fácil até aqui? Tranquilo. E lá nas contravenções penais, professor, nas contravenções penais, somente ação penal pública incondicionada. E uma outra pergunta aqui para vocês, ó, quem é o titular da ação penal pública? Vamos exercitar? Quem é o titular da ação penal pública? Ministério Público. Quem é o titular da ação penal privada, meus amigos? É o ofendido. Cuidado com isso, tá? Eu tenho duas espécies de ação penal nos crimes. Quais as espécies? Ação penal pública e ação penal privada. Quando eu falo em ação penal pública, eu preciso te dizer que existem duas espécies de ação penal pública, não é isso? A ação penal pública incondicionada e a ação penal pública condicionada à representação do ofendido, não é isso? Ou à requisição do ministro da Justiça. Agora, nas duas hipóteses, a titularidade é sempre do Ministério Público. Fácil? Não é o que acontece quando nós estivermos diante da ação penal privada, porque aqui a iniciativa, na verdade, né, a titularidade pertence ao ofendido, né? Ofendido que é a vítima, né, que toma esse nome aí no processo penal. Beleza? Tranquilo. Isso em relação ao crime, porque em relação à contravenção penal, só pode ser de ação penal pública incondicionada. Isso aqui, ó, é disposição do artigo 17 da Lei das Contravenções Penais. No caso das contravenções, né, a ação penal é pública, devendo a autoridade atuar de ofício. Se a autoridade atua de ofício, ela atua independentemente do preenchimento de qualquer condição. Estamos diante da ação penal pública incondicionada. Agora, gente, olha só, deixa eu conversar um negócio com vocês. Foi, inclusive, objeto da minha prova oral para delegado de polícia em Rondônia, 2008. Já ouviram falar na contravenção penal de vias de fato? Já ouviram falar? Vias de fato. Vias de fato é aquela agressão, né, que não chega a deixar marca, né? Ela está a um estágio anterior da lesão leve, por exemplo. Aquela discussão, empurra daqui, empurra dali, mas não fica marca, né? Não fica marca, efetivamente. Fica marca. A vias de fato, que é uma contravenção penal, né, discutia-se na jurisprudência se ela era processada mediante ação penal pública ou se ela era processada mediante ação penal privada. Por quê, meus amigos? Porque, veja, privada não, se ela era condicionada à representação. Porque, veja, se a lesão corporal leve, preste bem atenção, se a lesão corporal leve, aquele tapa que fica a marca, aquela mordida que fica a marca, se a lesão corporal leve, crime, lá do artigo 129, depende por força de alteração promovida pela lei 9.099, depende de representação,
Ou seja, aquela vítima da lesão corporal, ela tem que manifestar a vontade de que o Estado persiga e puna aquele cidadão. Vias de fato, que é menos grave, precisaria também. Esse era o entendimento da doutrina, aliás, da jurisprudência. Precisaria também discutir-se isso. Se a lesão corporal, que é mais grave, depende de representação, vias de fato, que é menos grave, vai depender de representação também. Só que isso foi levado a julgamento no Supremo Tribunal Federal e o ministro Gilmar Mendes entendeu, olha, toda contravenção penal é de ação penal pública incondicionada, conforme artigo 17 da Lei das Contravenções Penais. Tá bom, pessoal? Duas diferenças já falamos aqui para você. Vamos trabalhar outras 3 diferenças, eu vou trazer 5 para vocês aqui. Galera, e vocês que estão aí acompanhando, chegando agora, né, estão começando a sua bateria de estudos agora, não tem problema, a videoaula, ela permite que nós façamos que nós consigamos ministrar essas informações de um caráter mais geral, né? Mas vocês certamente têm aí à sua disposição os PDFs que nós elaboramos para vocês de maneira objetiva, para que vocês possam aprofundar cada vez mais os seus estudos. É normal, né, pessoal? Você, por exemplo, vai fazer prova para a polícia, né? E vem lá de uma outra área, vem da área da comunicação, vem da área da educação física, vem da área do turismo e tal, você não tem ainda, né, um conhecimento depurado a respeito desses termos, a respeito daquilo que a gente está falando. Então, presta atenção no seguinte, procure visualizar essa aula, compreender de alguma maneira, anotar as suas dúvidas e assim nós vamos avançando no nosso estudo. É assim que tem que ser. Tá bom, meus amigos? Tá tudo bem com vocês? Vamos adiante, tá? Daqui a pouquinho eu vou dar uma blocada aqui, tá? Vou fazer um bloco para você efetivamente poder aí dar uma descansada, né? Refrescar a cabeça e para que nós possamos voltar com todo o gás em seguida. Tudo bem? Tranquilo? Olha lá, mais diferenças entre crime e contravenção penal. Presta atenção no seguinte, pergunta você, no crime, a tentativa é punível? Sim ou não? Tentativa é punível? Claro que é. Lá no artigo 14.2, o sujeito, ele quis praticar determinado crime, né? E no momento em que ele estava executando, ele foi impedido por alguém ou por alguma coisa, né? Por circunstâncias alheias à sua vontade de consumar o seu intento. No crime, a tentativa é punida com a mesma pena do crime consumado. Tá? Lembrando a vocês que estão aqui assistindo essa aula, né, que os PDFs estão à disposição, né, o estudo do direito penal na mentoria do Ser Aprovado, como vocês bem sabem. Então, vocês podem aí otimizar, potencializar o seu estudo assistindo às videoaulas, né, para quem é nosso assinante, bem como trabalhando aí nos PDFs. No crime, a tentativa é punível. Agora, olha aqui na contravenção, gente. Olha aqui na contravenção penal. Na contravenção penal, a tentativa não é punível. Na contravenção penal, a tentativa não é punível. No crime, pune-se a tentativa. Artigo 14.2. Pune-se a tentativa com a mesma pena do crime consumado, reduzida de 1 a 2 terços. Claro, o cara não chegou ao resultado, ele não pode responder pelo resultado, vai responder, né, até onde ele chegou, pelos atos até então praticados, na medida, né, na medida em que foi impedido por alguém ou por alguma coisa de consumar o seu intento, né? Agora, na contravenção penal, olha aí em cima na tabela, na contravenção penal, olha o que acontece, meus amigos, na contravenção penal, a tentativa não é punível. E note que eu não estou dizendo aqui, que não existe tentativa de contravenção penal. Eu não estou falando que não existe tentativa de contravenção penal. O que eu estou dizendo é que ela não é punível. Ela existe, mas não é punível. Beleza? Cuidado. Cuidado. Cuidado.
No crime, a tentativa é punível. Artigo 14.2. Pune-se a tentativa com a mesma pena do crime consumado, reduzida de 1 a 2/3. Quanto mais próximo do resultado o agente estiver, menor é o índice de redução da tentativa. Quanto mais longe o agente estiver do resultado, maior é o índice de redução. Dessa redução de 1/3 a 2/3. Fácil? Agora lá na contravenção penal, meus amigos, aí na nossa tabela. Na contravenção penal, a tentativa não é punível. Então se o camarada praticar lá uma tentativa de vadiagem, ela existe? Pode até existir, só que ela não é punível, tá? Porque assim entendeu o legislador, assim quis o legislador não punir a tentativa de contravenção penal. Beleza? Cuidado, olha aí, são institutos, portanto, diferentes dentro desse aspecto. Em relação às regras de extraterritorialidade. Primeiro, o que é extraterritorialidade, hein, gente? A gente já trabalhou isso. O que é extraterritorialidade? Possibilidade de aplicação de lei penal brasileira a crime cometido no estrangeiro. A crime cometido no estrangeiro. O crime, meus amigos, admite extraterritorialidade se um sujeito ele está lá no estrangeiro. Um brasileiro, vamos lá. Um brasileiro está lá no estrangeiro, né? Está lá em Orlando, por exemplo, nos Estados Unidos. E aí ele, jogador do São Paulo, né? Ele resolve bater na mulher dele, praticar um crime de violência doméstica contra a mulher dele lá nos Estados Unidos. Eu te pergunto, será que a lei penal brasileira pode sair de dentro do território brasileiro, pegar aquele fato praticado lá em Orlando, nos Estados Unidos, e trazer para ser julgado no Brasil? Pode ou não pode? Praticou lá o crime de lesão corporal contra a mulher dele, pode ou não pode? Pode. Claro que pode. Claro, nesta hipótese preenchidas algumas condições lá do parágrafo 2º do artigo 7º, mas em relação ao crime é admissível a extraterritorialidade da lei penal, artigo 7º do Código Penal. Agora, em relação à contravenção penal, não tem jeito, não tem efetivamente, né, não tem efetivamente disposição legal que autorize a punição de contravenção. Então, se você está lá em Nova York e vê um cidadão, né, lá numa das esquinas do Central Park, né, fazendo o jogo do bicho, né, ele pode ser punido segundo a lei brasileira? Não pode. Não pode ser punido segundo a lei brasileira, porque a lei brasileira só admite extraterritorialidade nos crimes. Cuidado, nas contravenções não. Tá bom, meus amigos? Fácil isso? Beleza. Olha lá, competência para processo e julgamento. Quais as justiças, meus amigos, que podem processar e julgar os crimes, hein? Os crimes, quais? A Justiça Estadual e a Justiça Federal, né? Nós temos crimes que são julgados pela Justiça Federal e temos crimes que são julgados pela Justiça Estadual. Fácil isso? Tranquilo, isso aqui é fácil de você visualizar, né? A Justiça Federal vai julgar os crimes, né, de acordo lá com o artigo 109 da Constituição Federal. O que não for do rol do artigo 109 será de atribuição ou de competência da Justiça Estadual, beleza? Portanto, o crime pode ser processado e julgado pela Justiça Estadual e pela Justiça Federal. E a contravenção penal, professor? Olha aqui, ó. E a contravenção penal? Cuidado, tá, meus amigos? A contravenção penal só pode ser processada e julgada pela Justiça Estadual. Só pode ser julgado pela Justiça Estadual. Professor, mas a contravenção penal não pode ser julgada pela Justiça Federal? Não pode. O próprio artigo 109, inciso 4º da Constituição Federal, eu coloco aqui para você, ó, artigo 109, inciso 4º, ele exclui da competência dos juízes federais o julgamento das contravenções. Não pode, tá? Não pode julgar contravenção penal à Justiça Federal. Aliás, só tem um caso
Só tem um caso em que a Justiça Federal vai julgar a contravenção penal. Só tem um caso em que a Justiça Federal vai julgar a contravenção penal. Sabe qual é? Quando o contraventor, meus amigos, quando o agente, tá? Quando o agente for detentor de foro por prerrogativa de função na Justiça Federal. Olha aqui, ó. Foro por prerrogativa de função na Justiça Federal. Professor, isso é foro privilegiado? Gente, cuidado, tá? Cuidado aí, tá? Foro privilegiado não é uma expressão muito legal de falar, não, tá? Ainda tem umas pessoas que ainda falam fórum privilegiado. Gente, fórum é o prédio, né? Pelo amor de Deus. Fórum privilegiado tá muito errado. Não existe. Até existe, né? Uns prédios da justiça que são assim de frente para a praia, aí beleza, fórum privilegiado, né? Mas foro privilegiado não é legal, porque dá a ideia, né, de que determinada pessoa tem privilégio em relação ao seu foro de julgamento. Professor, mas não é isso? Não, não é isso, gente. Quando a gente fala em foro por prerrogativa, o cidadão ele tem um foro diferenciado não por causa dele, mas sim em razão do cargo que ele ocupa. Não é porque ele, bonitão, vai ter um foro diferenciado, não. É em relação, efetivamente, ao cargo que ele ocupa. Pensa lá, ó, deputado federal, ministro de Estado, vamos lá. Ministro de Estado, ministro Ricardo Salles. O ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, ele tinha lá uma investigação no Supremo Tribunal Federal, né? Problema lá relacionado a uns crimes ambientais praticados aqui no norte, no Amazonas, no Pará, enfim. Né? Lembram dessa situação? Então ele teve uma denúncia aceita lá no Supremo Tribunal Federal. Ele tinha o foro por prerrogativa de função lá no Supremo Tribunal Federal. Aí o que ele fez? Perdeu o cargo, saiu do cargo e tal. Quando ele saiu do cargo, ele perdeu a prerrogativa. O que aconteceu com o processo? Desceu lá para a Justiça Federal. Ele não tem mais a prerrogativa do cargo. Então não é a pessoa, Ricardo Salles, ex-ministro, que detém o privilégio, não. É o cargo que ele ocupa que faz ele deter o foro por prerrogativa. Deu para visualizar? Então olha aqui, ó, neste caso, meus amigos, nesse caso aqui, que a gente estava trabalhando contigo aqui, ó, nesse caso aqui específico, cuidado, tá? Porque se, por exemplo, se eu tiver um juiz federal, tá? Se eu tiver um juiz federal praticando contravenção penal, se eu tiver um juiz federal praticando uma contravenção penal, quem vai julgar esse juiz federal? Ele tem foro por prerrogativa? Tem. A própria Constituição que dá esse foro por prerrogativa dele. Então ele vai ser julgado na Justiça Federal, tá? É o que eu digo aqui para você. Contravenção penal pode ser julgada pela Justiça Federal? Não pode, só a Justiça Federal, salvo nos casos em que o contraventor for detentor de foro por prerrogativa de função. Beleza? Mais duas diferenças para a gente fazer umas questõezinhas aqui de prova a respeito do tema. Vamos lá, ó. Em relação aos limites de pena, né? Em relação aos limites de pena. Qual o limite de cumprimento? Qual o limite de pena máxima no Brasil, pessoal? 40 anos, aqui inclusive modificação do pacote anticrime, né? Era 30 anos, pacote anticrime mudou, ó, o tempo máximo de cumprimento agora, né? Tempo máximo de cumprimento agora é de 40 anos, 40 anos. Professor, mas e se ele for condenado por 2 crimes? Unifica-se a pena para efeito de levar-se em consideração os 40 anos apenas, tá bom? Os 40 anos apenas. Não pode cumprir mais do que isso. Professor, se o cara não pode cumprir mais de 40 anos, para que ele é condenado a 350 anos, igual o Fernandinho Beiramar? Gente, porque o quantum de condenação interfere, por exemplo, na concessão de benefícios, na progressão de regime, né? Então, se o cara, por exemplo, ele foi condenado a 300 anos, o eventual benefício vai ser calculado em face da pena que ele recebeu, e não em face do limite máximo de cumprimento, que é 40 anos, né? Então, tem uma repercussão prática muito importante, sim, tá? Essa quantidade toda de anos na condenação.
Então o crime ele tem 40 anos no máximo para ser cumprido e a contravenção 5 anos no máximo, de acordo com o artigo 10, tá, da Lei das Contravenções Penais. Ah, legal, professor. E qual a última diferença? É o período de prova no sursi, na suspensão condicional do processo. Na suspensão condicional do processo, meus amigos. O crime, ele pode ser suspenso, tá? O crime ele pode ser suspenso por um período de 2 a 4 anos nos termos do artigo 77. E a contravenção penal, ela pode ser suspensa, né? Efetivamente pelo prazo de 1 a 3 anos, de acordo com o artigo 11 da Lei das Contravenções Penais. Perceberam aí, ó? A gente está quase 40 minutos falando, né, de dois institutos que na essência são iguais, né, ontologicamente são iguais, mas axiologicamente eles são distintos, né, em relação ao valor, ao aquilatamento, né, a taxatividade imposta pelo legislador, eles acabam que são diferentes. Beleza? Umas questõezinhas aqui só para a gente ver como é que isso cai em prova, tá, gente? E a tendência, prestem atenção, da gente começar estudando agora a teoria do crime, a teoria da infração penal, é a gente trabalhar depois, né, aí da conduta, trabalhar o iter criminis. Nós vamos ver o iter criminis, nós vamos ver o concurso de agentes, o concurso de crimes. Vocês que trabalham conosco na nossa mentoria, né, vão ter acesso efetivamente a todas as informações desses assuntos que mais caem em prova no direito penal. Beleza, meus amigos? Tranquilo? Show de bola? Vamos adiante, como é que isso vem em prova? Aí na tela para você. Olha lá. Analise, preste bem atenção nas questões de prova aí, pessoal. Olha só. Analise as proposições a seguir, tá? Veja lá o que diz a primeira hipótese. A primeira hipótese diz o seguinte: o exame do direito positivo, o que é o direito positivo, pessoal? É o direito codificado, né? O direito codificado, o direito escrito, né? Positivado. O exame do direito positivo é a metodologia indicada para promover a distinção entre crime e contravenção penal, posto que não há diferença ontológica entre ambos. Verdadeiro. A diferença, meus amigos, ela não é ontológica, ela é axiológica, tá? Ela não é uma diferença na essência, ela não é uma diferença de essência, ela é uma diferença, meus amigos, ela é uma diferença de valor, tá? A questão aqui efetivamente está verdadeira. Olha a segunda. Segundo dispõe o legislador penal, é crime a infração penal que a lei comina a pena de reclusão ou de detenção. Isso aqui é verdadeiro? Verdadeiro. Quer isoladamente, quer alternativa ou cumulativamente com pena de multa. Verdadeiro até aqui. Contravenção é a infração penal que a lei comina isoladamente pena de prisão simples ou multa, ou ambas, alternativa e cumulativamente. Verdadeiro, tá? Dentro, inclusive, do que a gente já falou. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Vamos adiante. Olha só. No direito penal pátrio, a expressão crime é tida como gênero do qual são espécies as contravenções penais e os delitos. Olha lá, no direito, a expressão crime é tida como gênero? Não, a infração penal, tá? A infração penal é tida como gênero, tá? De que são espécies as contravenções e os delitos, tá? Isso aqui tá errada. A diferença entre ilícito civil e ilícito penal é que o primeiro gera imposição de uma pena, que pode até chegar ao extremo da privação de liberdade do agente. Ilícito civil está negativo, né? A diferença entre ilícito civil e ilícito penal é que o primeiro, qual seja, o ilícito civil, gera imposição de uma pena que pode chegar ao extremo da privação de liberdade? Falso. Já o segundo tem como consequência a obrigação de reparar o dano. É o contrário, né, meus amigos? Gabarito aqui, ó. Somente se as proposições 1 e 2 estiverem
corretas. Beleza? Gabarito letra B, né? Então, naturalmente, a gente está fazendo aqui de maneira rapidinha, né? Só para você visualizar como é que isso vem em prova. E eu tenho aqui mais uma ou duas questões, beleza? Para poder trabalhar com vocês. Vamos lá? Aqui, ó, próxima questão. A respeito da infração penal no ordenamento jurídico brasileiro, assinale a opção correta. Crimes, delitos e contravenções são sinônimos? Tá falso, né, pessoal? Crimes e delitos são sinônimos, mas contravenção não, é outra espécie. Beleza? Olha a letra B. Adotou-se o critério tripartido? Não. O critério o quê, meus amigos? Critério bipartido, tá? Adotou-se, olha aqui, ó, adotou-se o critério bipartido, segundo o qual as condutas puníveis dividem-se em crimes ou contravenções e delitos. Olha a maldade aqui que o examinador fez, pessoal. Adotou-se o critério bipartido? Adotou-se. Segundo o qual as condutas puníveis dividem-se em crimes ou contravenções? Não, crimes e contravenções. Delito é sinônimo de crime, tá falsa a letra C. Olha a letra D. O critério distintivo entre crime e contravenção é dado pela natureza da pena privativa de liberdade cominada. Verdadeira essa aqui, pessoal, verdadeira essa aqui, tá? E a letra E, a expressão infração penal abrange crimes e delitos? Não, abrange crimes e contravenção penal. Crime e contravenção penal. Gabarito, letra D de dado. Mais uma aqui e vamos trabalhar essa última questãozinha aqui. Preste atenção no seguinte, olha lá. Sobre as contravenções penais previstas no Decreto 3688 de 41, é correto afirmar: o princípio da territorialidade tem aplicação exclusiva em se tratando de contravenção penal e, pois, não comporta a aplicação das regras do artigo 7º de extraterritorialidade. Ainda em matéria de contravenção penal, pune-se a tentativa, olha o erro aqui, ó, pune-se a tentativa correspondente à infração consumada, diminuída de 1/2 não se pune a tentativa de contravenção penal, falei isso para vocês. A primeira parte está verdadeira, tá? Só que a segunda está falsa. Olha aí a letra B, o que que diz, meus amigos? O princípio da territorialidade tem aplicação exclusiva em se tratando de contravenção penal, beleza? E, pois, não comporta a aplicação das regras do artigo 7º de extraterritorialidade, beleza? Aí vem a segunda parte, ó. Ainda em matéria de contravenção penal, pune-se a tentativa com a pena correspondente à infração consumada, diminuída de 1/2, conforme artigo 14, em relação à contravenção, não, em relação ao crime, tá falciane também. A letra B aqui tá mais falsa que a Vitube, tá muito ruim a letra B. Olha a letra C. O princípio da territorialidade tem aplicação exclusiva em se tratando de contravenção penal, beleza? E, pois, não comporta a aplicação das regras do artigo 7º de extraterritorialidade. Ainda em matéria de contravenção, existe previsão expressa de que não é punível a tentativa. Porra, aqui fechou redondo. Esta é o gabarito. Exatamente o que a gente tem falado até aqui, que acaba se repetindo em prova. Olha a letra D. O princípio da territorialidade não tem a aplicação exclusiva em se tratando de contravenção penal? Está errado. Tem sim, tá? O não está errado. Letra E. A aplicação da lei no espaço e a tentativa não são matérias de forma específica no decreto-lei que versa sobre as contravenções penais. Falso, tá? Elas são matérias tratadas lá no decreto-lei que trata das contravenções penais, não admitindo, por exemplo, extraterritorialidade, nem a tentativa. Beleza aí, meus amigos? Olha só, bastante conteúdo que a gente já viu até aqui, tá? Bastante
conteúdo. Beleza pura, pessoal, tranquilaço, aqui o professor Fernando Bezerra e eu quero saber se vocês gostaram dessa aula. Eu tenho certeza que sim, um super conteúdo, uma super aula para você aí que está se preparando para concurso público. Então, se você gostou, e eu tenho certeza que sim, deixa seu like aqui e aproveita para se inscrever em nosso canal do YouTube aí com muitas aulas disponíveis para vocês e tenho certeza que serão geradas outras aulas aí também nessa mesma pegada de preparação para concurso público. Então, convido você a conhecer aqui o nosso canal, se inscrever e deixa seu like, tá bom? Olha só, se você está se preparando para concurso público, eu quero te indicar também o nosso site, o site do Ser Aprovado, onde você encontra diversos produtos, cursos, mentorias, todas focadas aí na sua preparação para concurso público. Então, se você está se preparando para concurso, o caminho certo é Ser Aprovado. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, porque você tem a oportunidade de encontrar lá o curso que você precisa. Beleza pura? Aquele abraço!